Vamos falar de um tema agora que interessa a toda a população, né? Principalmente aos estudantes aí do ensino médio, às famílias, e também é um tema que você costuma citar bastante aqui no 3 em 1 e parece que o negócio vai chegar a um acordo nesse momento, que é a reforma do ensino médio. O Ministério da Educação cedeu nessa negociação sobre a reforma. A proposta agora deve ser votada na Câmara nos próximos dias. Foi o próprio ministro Camilo Santana quem conduziu a articulação com o deputado Mendonça Filho, que é o relator do projeto e que inclusive foi ministro da Educação na gestão Temer. E a gente vai trazer aqui as principais mudanças em relação à carga horária para que vocês possam compreender o cerne desse projeto. Então, se a gente falar do currículo comum obrigatório, o que queria o governo federal e aonde estava a dificuldade de ceder? Nessas 2.400 horas aqui de currículo comum. Currículo comum obrigatório é aquele que tem hoje, né? Que existem as disciplinas que os alunos precisam fazer ali para ter a sua formação. O que prevê o projeto da reforma do ensino médio? Que parte dessas horas elas sejam cedidas para que os estudantes, caso optem, possam fazer também algum tipo de ensino técnico ou profissionalizante. Ou seja, eu não tenho interesse de fechar o ensino médio com a carga horária para prestar um vestibular, para tentar entrar numa universidade pública ou em alguma universidade que vai exigir mais desse conteúdo de mim, eu quero tentar ir mais para o mercado de trabalho, esse é meu interesse, então que ele tenha essa opção. E aí, o que se chegou nesse acordo depois dessa conversa com o Ministério da Educação, entre o Ministério da Educação e o relator do projeto? Que dessas 2.400 horas obrigatórias desse currículo comum, elas cairão para 1.800 horas. O restante, para formar 3.000, e aí se aumenta um pouquinho esse currículo anual para os alunos do ensino médio, 1.200 horas seriam profissionalizantes. Ou seja, uma pessoa que talvez queira entrar numa carreira de enfermagem, fazer um curso técnico profissionalizante para enfermagem, ela teria 1.200 horas para isso. O currículo total seria de 3.000 horas anuais no ensino médio, somando então as 1.800 do currículo comum com o ensino profissionalizante de 1.200 horas. A começar pela questão horária, pela carga horária, e depois eu vou trazendo mais alguns elementos que entram nessa proposta também. Como é que você avalia esse acordo que chega agora, governo federal, com o relator da proposta no Congresso, hein, Luiz Felipe Dávila? Bom, primeiro aqui são conversas de duas pessoas que conhecem profundamente a educação. O Camilo Santana foi governador do Ceará, um dos melhores estados, e principalmente no ensino básico, né? Ele foi um dos que deu continuidade a essa ótima política pública da educação básica no Ceará. E o Mendonça Filho foi, como você bem disse, foi o ministro do Temer que aprovou a reforma do ensino médio quando ele era ministro no governo Temer. Então, são duas pessoas que conhecem profundamente. Então, assim, essa redução, ela é positiva. Agora, qual é o problema aqui que a gente precisa entender no detalhe? Era o regresso das matérias obrigatórias, que era é o único país do mundo que tem 13, 15, 16 matérias obrigatórias. Ninguém aguenta. Conversa com o menino do ensino médio, com o aluno do ensino médio, para você ver se ele aguenta aquele decoreba, toda aquela coisa totalmente sem propósito. Isso não existe, né? Você tinha que escolher as trilhas, tinha as trilhas, isso diminui. Então não é só a carga, a redução de horário de matéria obrigatória, tem que reduzir o número de matérias obrigatórias, que isso é um total absurdo. Por isso que nós temos 48% de evasão do ensino médio. Quase metade dos jovens abandonam a escola, porque acha que esse decoreba de 15, 16 matérias é uma perda de tempo que não vai ajudá-lo nada na sua vida profissional. Então, redução é importante, mas precisa reduzir o número de matérias obrigatórias, e é muito importante essa história de aumentar a carga do ensino técnico e profissionalizante, porque é isso que vai reter o jovem no ensino médio, é aprender algo útil para ele exercer uma profissão. E não é todo mundo que quer ser bacharel, quer fazer um curso mais sofisticado. Então, assim, nós temos que valorizar o ensino profissionalizante. É isso que gera emprego na ponta e é isso que vai reter os jovens na escola. Então, nesse sentido, eu vejo com bons olhos. Agora, precisa ir com a lupa para ver se reduziu também o número de matérias obrigatórias, que é uma das coisas que acaba gerando essa evasão gigantesca no ensino médio no Brasil.
Ô, Fábio Piperno, você entende que essa é uma maneira de aproveitar melhor as diferenças que há dentro do ensino médio de estudantes que queiram investir parte do seu estudo para uma carreira mesmo na universidade e parte daqueles que, ao deixar o ensino médio, iria diretamente para o mercado de trabalho e, por meio dessa proposta, teria uma qualificação necessária para já começar de uma maneira um pouco melhor do que aqueles que não têm experiência alguma? Claro, até porque a sociedade, ela ainda não... Hoje ela não conhece, não faz ideia, por exemplo, de profissões que vão surgir daqui a 10 anos. Então, é importante sim que você tenha uma parte desse currículo, dessa grade aberta para que as escolas, para que os estados, os municípios, eles vão com o tempo, eles acabem com o tempo se adaptando a essas novas realidades de mercado. Você não sabe, por exemplo, o que o mercado de TI, o que a área de TI vai gerar de oportunidades daqui 10, 12 anos. Então, como é que você vai fazer um currículo muito engessado hoje, tentando imaginar o que o rapaz, o adolescente, o garoto vai querer estudar daqui 10, 12 anos? Na outra ponta, é fundamental também que o aluno permaneça mais tempo na escola. E é por isso também que esse avanço para 3.000 horas acaba contemplando isso também. Então, é uma forma inteligente de se olhar para essas novas possibilidades profissionais que o mercado vai oferecer nos próximos anos, muitas das quais ele já oferece hoje, até porque nós temos realidades regionais muito, muito diferentes. É possível que o garoto que estude no sul do Brasil, ele tenha outras aspirações, ambições profissionais que sejam bem diferentes daquelas do menino que está lá na região amazônica. E por que um vai ter que ter um currículo igual ao outro? Então, eu acho sim que essa reforma contempla essas diferenças e, ao mesmo tempo, fazendo com que o estudante permaneça 3.000 horas anuais no ensino médio, ele também faz com que, obviamente, esse garoto possa usufruir mais do seu ambiente de ensino. O Alan Gani, essa proposta também ela traz a possibilidade de ter o espanhol como uma língua, né, além do inglês e, inclusive, do ensino à distância. Isso precisa ser muito bem discutido, é uma questão que gera certa divergência, porque o que colocam alguns que são contrários a essa proposta? O ensino à distância, o aluno vai ficar assistindo um vídeo gravado ali, a possibilidade seria ser uma aula ao vivo, né, para atrair mais a atenção, ter essa possibilidade. Mas eu acho que a questão da carga horária é o principal aqui dessa proposta que vai ser discutida provavelmente na próxima semana. Bom, eu vou falar agora como professor. Eu dou aula desde 2022, nunca parei, todo ano dando aula. Nada substitui uma aula presencial. A aula presencial é um enriquecimento muito grande. Nada substitui. Agora, é melhor ter o ensino à distância do que não ter nada. Então, vamos supor, uma área do Brasil onde tem carência de professores, onde não chegam bons professores, então o ensino à distância acaba sendo uma alternativa muito viável, muito interessante. De qualquer modo, eu acho o projeto muito bom, principalmente porque ele aumenta o número de horas para o ensino profissionalizante. Hoje, no Brasil, a gente tem um problema que a nossa produtividade é muito baixa. E, em parte, a nossa produtividade ela é muito baixa porque falta mão de obra profissional para cargos técnicos mesmo. Existem, né, períodos de crescimento econômico que você precisa lá de uma pessoa mais técnica para operar uma máquina, não tem, né? Até uma época, na construção civil, havia uma dificuldade para ali cargos, né? Não o pedreiro, né? Mas estou falando ali o mestre de mão de obra, né? Você não conseguia encontrar e pagando alto salário. Por quê? Porque falta esse cargo técnico. E aí eu concordo também com o Dávila que existe muito detalhe, muito preciosismo, né? Há uma preocupação em ensinar umas questões que não interessam, sei lá, qual que é para que um engenheiro precisa saber sair né? O que é uma mitocôndria? A vida dele vai continuar a mesma, né? Com ou sem a mitocôndria. Mas todo mundo sai do colégio sem... ninguém sabe prestar primeiros socorros. Mas todo mundo sabe o que é uma mitocôndria. Mas primeiro socorro ninguém sabe. O que é mais útil, né? Então eu também acho que tem que diminuir esse preciosismo, fazer mais como é nos Estados Unidos. Como é que é lá? Nos Estados Unidos, você tem mais a essência das matérias, você tem mais aquilo que é
crucial, vai logo na essência, tira detalhe e carrega mais no ensino universitário. Aí sim. Então, mas assim, num primeiro momento, eu acho bastante acertada essa reforma.